Essa noite eu quero estudar com vocês 3 textos da Bíblia. Nós vamos ler 3 textos da Bíblia no decorrer da mensagem. Eu faço esse destaque porque normalmente aqui nas mensagens que eu tenho trazido, eu uso um texto e ali a gente aprofunda, a gente avança. Por exemplo, nós estudamos durante 4 domingos a vida do profeta Elias. E foram textos pontuais que nós estudamos a cada domingo. Mas hoje eu quero estudar com vocês 3 textos. E o primeiro texto está em Gênesis capítulo 50. Texto que nós vamos ler a partir do verso 15, para introduzir a nossa mensagem. Gênesis 50 é o último capítulo do livro de Gênesis. O verso 15, estamos aí nas últimas palavras deste capítulo, desse livro. Gênesis 50, verso 15, a minha Bíblia diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que lhe perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes, agora que se conserve muita gente em vida. Verso 21, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Impressionante esse relato. Aqui nós temos José. Não vou ler a história, mas muitos de vocês conhecem um pouquinho da história de José. Foi perseguido pelos seus irmãos, foi vendido, foi maltratado. Uma vida onde muito tempo não se via a ação de Deus. A história diz que José foi para o Egito. Lá ele cresceu na vida depois de passar na prisão alguns anos. Os irmãos de José foram até José sem saber que era José, em busca de sustento para a sua família, para a sua vida. E José então se revela, José então manda os seus irmãos, o seu pai, ir para o Egito. E o tempo passa, Jacó morre, e os irmãos de José pensaram que todos nós pensaríamos: José agora vai fazer conosco tudo o que nós fizemos com ele. José agora vai retribuir. E José tinha poder para isso, José tinha recursos para isso. E humanamente falando, eu muitas vezes olho a história de José, se tivesse no lugar de José, eu teria feito os irmãos sofrer um pouquinho mais. Porque de fato, eles fizeram coisas muito ruins na vida de José, mas a história diz para nós, e o texto que diz aqui para nós, que José diz: ei, meus irmãos, não se preocupe, não há rancor no meu coração, eu os perdoo. E eles dizem: José, que nós sejamos os teus servos. José: não, eu estou aqui. Se eu estou aqui é porque Deus me enviou. Se eu estou aqui é porque Deus permitiu. Se eu estou aqui é porque Deus me enviou. E ele diz: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós
e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. Amigos, aqui nós temos um assunto muito difícil na palavra de Deus, que é o assunto do perdão. Perdão é o princípio dessa história. José perdoou. José não guardou rancor. José agiu de tal forma que eu, como disse, eu não sei se eu agiria assim. Eu acho que não. Eu até acho que José tinha todas as justificativas humanas para punir os seus irmãos. José tinha todas as justificativas humanas para não perdoar os seus irmãos, mas o texto é claro, ele perdoou. Verso 19, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós de fato intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bênçãos, para que vocês possam ver o que de fato está acontecendo. Perdão. Perdão, amigos, como eu disse, esse é um assunto difícil, porque eu sei, eu sou humano, eu sou pecador, não é fácil perdoar. Principalmente quando se tem razão. Não é fácil esquecer o mal que nos fizeram. E talvez essa noite aqui existam pessoas que estejam carregando verdadeiros rancores na sua vida, de anos. Rancor contra um pai que não cumpriu o seu papel de pai. Rancor contra uma mãe que talvez não tenha cumprido o seu papel de mãe. Aqui eu falo, existem diversos contextos, desde abandono, desde rejeição, desde maus tratos. Talvez aqui tenha alguém que está guardando mágoas no coração, de um familiar, de um amigo que confiou. Talvez tenha alguém aqui que está guardando mágoas porque de fato foi traído por alguém. Não é fácil perdoar, não é fácil. Humanamente falando, eu digo que é impossível se perdoar qualquer pessoa por qualquer ato. Não é fácil, porque nós temos o nosso orgulho, nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso desejo. Perdoar requer abnegação ao nosso eu, e o eu, muitas vezes aqui eu estou dizendo que o nosso eu muitas vezes tem razão. Mas quando nós olhamos para a história de José, tudo que José falou, a gente percebe que é possível perdoar. É possível e nós devemos perdoar. Como eu disse, José, amigos, ele demonstra a verdadeira transformação pelo poder de Deus. Porque ele diz, ei, fiquem tranquilos. Eu vou repetir esse texto que é muito interessante para a conservação da vida de vocês. Ele faz uma outra afirmação, eu não estou em lugar de Deus. Moisés aqui, José, com essa atitude, primeiro ele tirou o rancor do coração, e ele tirou uma mágoa que poderia acabar com a sua vida futura. Segundo, José tira a mágoa e um peso enorme dos ombros dos seus irmãos, porque eles sabiam que eles tinham feito algo vergonhoso. Eles sabiam que eles tinham feito algo que era de fato comprometedor, que de fato era vergonhoso do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual. José, quando perdoa, ele remove dos ombros daqueles homens a culpa de uma atitude irrepreensível, inclusive dizendo, Deus usou o mal para o bem, Deus usou a atitude de vocês para o bem. Que homem, não é, irmãos? Eu me arrepio com essa história, eu fico impressionado pela ação de Deus na vida de José. Eu fico impressionado como é possível agir dessa forma. É por isso que essa noite eu introduzi esse texto. Eu quero ir agora a Mateus capítulo 6, para dizer para você que o perdão tem uma importância fundamental na vida do ser humano. E mais uma vez, ao pregar aqui, eu estou no mesmo barco que você. Eu sei que perdoar não é fácil. Eu sei que agir em perdão
perdoar alguém, humanamente falando, é impossível. É só a ação do Espírito Santo de Deus. Mas olha o que diz Jesus na oração do Pai Nosso, a oração modelo. Eu vou ler toda a oração para que você possa entender aí um pouquinho. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a dos nossos. E não vos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fica com a tua Bíblia aberta. Primeiro Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos de quem? Daqueles que cometeram mal contra nós. E é tão importante o assunto do perdão, que a oração termina, e olha o que diz os versos seguintes: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. No meio da oração, Jesus fala sobre perdão. Jesus finaliza a oração e Jesus retoma ao assunto do perdão. E quando Jesus retoma o assunto do perdão, Ele está dando ênfase. Ele está ressaltando, Ele está dizendo para nós que o perdão tem uma importância tremenda, fundamental, na minha e na sua vida. E Jesus aqui, Ele é duro, amigos, essas são palavras duras de Jesus. E mais uma vez eu abro parênteses para dizer para você, o pastor aqui não está te condenando, porque talvez você está aí no teu coração remoendo alguma situação antiga de anos. Não é fácil. É impossível, humanamente falando. No final, vou falar, claro, que já vou adiantando, que é a ação do Espírito para que isso aconteça. Mas Jesus aqui, Ele é claro, amigos: se você não perdoar, você não vai ser o quê? Perdoado. Se você não for capaz de perdoar aquele pai, aquele amigo, aquele familiar, e o perdão não significa esquecer. O perdão não significa concordar com algo errado que foi feito. É por isso que Jesus diz, e Ele claramente fala, enfatiza: se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado por Deus. Eu sei, eu vou repetir, certamente tem alguém aqui que está carregando uma mágoa de décadas, de anos no coração. E isso tem atrapalhado a paz. Uma mágoa que não tem sido resolvida. Um problema que vem desde a infância, que vai ocasionando outros problemas de vida. Jesus está dizendo para nós: é preciso perdoar. É preciso praticar o perdão, para que, aqui são palavras minhas, para que a minha graça entre na tua vida e faça a operação completa. Para que a minha graça entre na tua vida, para que eu possa transformar de fato a tua vida. Eu vou usar uma ilustração que muitos usam e você conhece. Quando você está odiando alguém, quando você está com mágoa de alguém, e muitas vezes você quer o mal de alguém como resultado dessa mágoa, você prepara o copo de veneno para aquela pessoa, mas quem está bebendo é você. Quando você não perdoa, o maior prejudicado é você. É por isso que Jesus talvez enfatiza a questão do perdão. É por isso que na oração Jesus coloca a questão do perdão: perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E lá no final, verso 14, ele diz: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É por isso que John Wesley, um dia viajando, diz que o capitão do barco, ou do navio, não é? Estava lá brigando. Na verdade era o governador do estado da Geórgia. Ele estava lá brigando porque alguém tinha roubado seu relógio. Alguém tinha roubado o seu relógio. E diz que o general brigava. E diz que o Wesley, ouvindo, ele diz: eu não perdoo. E diz que o Wesley ouviu, se aproximou e ele diz: eu espero que o senhor também nunca peque. Eu espero que o senhor nunca peque. É por isso que Jesus diz: se você não perdoar, você não será perdoado. E eu quero com isso ir para o livro de Mateus, capítulo 18, o último texto, Mateus 18. Será que nós entendemos, amigos, o perdão? Eu falei um pouquinho da importância do perdão, para que eu receba perdão, mas muitas vezes eu não perdoo porque eu não tenho entendido a natureza do perdão. E Mateus 18 nos ensina, através de uma parábola. Mateus 18, verso 23. A parábola do credor incompassivo. Verso 23 diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha só, um tinha uma dívida de 10.000 talentos e o Senhor o perdoou. O outro devia 100 denários. Aquele que recebeu o perdão, mas esse que recebeu o perdão agora não foi capaz de perdoar 100 denários. Só numa linguagem comum, só numa leitura, dá para se perceber que 10.000 talentos é diferente de 100 denários. Dá para perceber que a dívida de um era maior do que a do outro. Aquele que recebeu o perdão da maior dívida não foi capaz de perdoar aquele que devia uma pequena quantia, mas tem algo mais. 10.000 talentos, aquele que foi perdoado. Um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Ele devia quantos? 10.000. Ele precisaria de muitas vidas para pagar a sua dívida, sim ou não? Ou seja, uma dívida impossível de se pagar. Ele recebeu perdão por uma dívida impossível. E a dívida que aquele outro tinha com ele era de 100 denários. Sabe quanto que vale 100 denários? Na verdade, um denário
equivale a 1 dia de trabalho. Ou seja, 100 denários, 100 dias. Era possível se pagar essa dívida, sim ou não? Sim. Ele recebeu perdão de uma dívida impossível de se pagar e não foi capaz de perdoar uma dívida possível de se pagar. E a primeira conclusão que nós temos é que ele não foi capaz de perdoar, sabe por quê? Porque ele não entendeu o tamanho da dívida que ele tinha com o seu Senhor. Ele não tinha entendido o tamanho do débito, ele não tinha entendido a grandiosidade do perdão que ele tinha recebido. Então ele não foi capaz de perdoar uma mísera dívida porque ele não havia compreendido, e quando nós não compreendemos, em outras palavras, nós também não aceitamos do ponto de vista interno, do ponto de vista conceitual. É por isso que lá no final do texto o Senhor diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós: ei, você e eu temos uma dívida impossível de se pagar com Deus. Ela é impossível de se pagar. É apenas pelos méritos de Cristo que nós podemos, ao menos, ter a esperança de receber perdão e salvação. É por isso que Cristo diz na oração do Pai Nosso: se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. Eu sei que uma mágoa, que um pai, que uma mãe, que uma esposa, que um filho, que um vizinho nos faz, e aqui não estou minimizando o tamanho do problema, mas o que eu estou dizendo para você é que esta mágoa, ela é uma miséria em comparação ao que Cristo ofereceu por você. É isso que o texto está dizendo. É isso que Jesus está dizendo: meu filho, é difícil perdoar? Mas quando você entender o perdão e a graça de Deus por você, você vai ser capaz de perdoar aquele problema, aquela pessoa, pelo que ela tenha feito por você. Se você entender a graça de Deus, se você entender o que Cristo fez por você e por mim, você vai ser capaz de perdoar e resolver esse problema na sua vida. Se entendermos realmente o tamanho da dívida, seremos incapazes de não perdoar um irmão, um amigo, um pai, uma mãe, um familiar. Sabe, irmãos, tem uma música popular, antiga, que diz assim: quantos amigos nós já perdemos porque não soubemos perdoar? Quantos amigos? O perdão é necessário em nossa vida. O perdão é necessário para a nossa salvação. O perdão é necessário para a nossa felicidade. Viver com ódio é não viver. E eu disse, não é? Perdoar não significa esquecer. Perdoar, inclusive, não significa voltar. Agora tem que voltar a conviver normalmente. Não, não é isso. Não é isso. Perdoar é lembrar. Mas esse lembrar não vai trazer mais no seu coração rancor, dor, ódio. Eu contei uma ilustração no curso Deixar de Fumar do ano passado. Eu quero contar essa ilustração. Eu tenho uma marca aqui nas minhas costas, lá no acampamento, que nós vamos estar tomando banho de piscina. Você vai ver lá, ela já espalhou um pouquinho, mas é uma marca que eu lembro quando eu caí. Era uma sexta-feira à tarde, olha só, era pequeno, sexta-feira à tarde, ali por volta das 4h30, já tinha tomado meu banho, já estava pronto para fazer o pôr do sol. Eu inventei de pegar um patins lá e brincar na calçada lá de casa, e estavam meus primos ali também, e eu caí de costa em cima de uma bancada de azulejo, e rasgou as minhas costas aqui. Foram vários riscos, né? Eu lembro inclusive meu primo dizendo assim: bem feito. Lembrou, está na minha mente, está aqui, ó. Está aqui. Eu falei: minha mãe, eu não quero ir para o hospital, e chorava. Eu já levei ponto em 3 lugares na cabeça, não quero ir mais ponto, chorava. Lembro de tudo. Eu bato aqui, irmãos, está aqui a marca. Eu bato, na época doía, hoje eu bato, não dói mais. Não dói, está aqui, até sinto aqui o alto relevo. Por que eu estou contando essa ilustração? Eu lembro que doeu muito na época, mas eu bato e não dói? Não dói mais. É isso que Deus quer fazer com você.
É isso que a graça de Deus quer alcançar a tua vida e dizer: meu filho, doeu muito, eu sei que o problema é grave, eu sei que talvez você foi abandonado, você foi rejeitado, você foi viver uma vida, você está aqui hoje, é luta, é esforço teu. Eu sei que isso traz dor, isso está acabando com a tua vida. Permita que a minha graça entre em tua vida, permita que o meu Santo Espírito entre na tua vida e transforme a tua vida, porque vai ser como a cicatriz, você vai lembrar, mas não vai doer mais. Por isso o meu desejo essa noite é para que Deus nos conceda graça, é para que Deus nos conceda o Espírito Santo, que é somente Ele, é somente a ação dEle que vai nos habilitar a perdoar. Se você tem alguma mágoa aí no teu coração, esse é o momento de você colocar essa mágoa nas mãos de Deus. É esse momento de você depositar isso nas mãos de Deus. É por isso que nós vamos orar agora. Vamos ficar em pé, mas antes você vai orar a Deus. Você vai colocar o que está te incomodando há pouco tempo, há anos, nas mãos de Deus. 30 segundinhos para você depositar nas mãos do Senhor, e eu vou encerrar com uma oração. Vamos ficar em pé? Ore a Deus. Querido Deus, louvamos a Ti por Tua palavra. Louvamos a Ti, Senhor, porque ela de fato é espada que entra na nossa vida a ponto de dividir, de transformar, de mudar. E nessa noite, Senhor, nós estudamos sobre o perdão. Eu sei que em muitas situações que nos incomodam nos dias de hoje, que incomodam o nosso coração, nós temos razão. Mas aprendemos na Tua palavra, Senhor, que mesmo tendo razão, nós precisamos perdoar. Mesmo com todas as justificativas humanas, nós precisamos perdoar. Primeiro, porque nós fomos perdoados por uma dívida impossível de se pagar. Segundo, Senhor, porque ao perdoarmos é que nós seremos perdoados. Ao perdoarmos é que o Teu perdão de fato vai fazer a obra de transformação e de perdão em nossa vida. Ó Deus, não é fácil, nós temos a nossa natureza, nós temos as nossas convicções, nós temos os nossos eus. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nossa vida agora, e que o Teu Santo Espírito faça a obra que precisa ser feita. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Que Deus os abençoe. Uma boa noite e uma boa semana a todos.